Bora que bora, gente, é a Drica Pé na Estrada. Hoje, pé na van aqui, ó, estamos indo sentido Piraquara para apresentar um pouquinho desse show maravilhoso que vai ser, que fala de pertencimento, pluralidade. Tô aqui com o Juliano. Ju, se apresenta para nós, conta aí tua expectativa para hoje. Bom, boa tarde a todos, sou Juliano Bernardo, sou pianista e hoje as expectativas estão altas, um belo concerto por vir aí. Isso aí, música já elaborada, tudo ensaiadinha, né? Sim. Muito bom. Para quem tem do Piraquara, fala uma das tuas canções prediletas aí, por favor, Ju. Acredito que a Bandana Sketch, do Cameron White, a número 3, é uma joia rara, né? Algo precioso. Isso aí. Vamos, gente, porque só tá começando. Vocês vão acompanhar com a Drica aí uma jornada, uma turnê, né? Com essa orquestra linda aí, com 4 integrantes que fazem com que parece que o palco tem uns 20, 30 lá. De tão perfeito e legal que é. Vamos falar um pouquinho do Gustavo, que ele tá dormindo ali, gente. Que diretor é assim, né? Trabalha durante o dia. Vamos ver o que tem para contar pra gente aí. Bora lá. Aqui esse é o Gustavo, um amigo querido meu também. Né? A gente se conhece há bastante tempo. E eu, mais do que ninguém, sabe do esforço, da dedicação que ele tem aí junto com o Alan também, né? Para sempre valorizar os músicos, os amigos que apoiam essa ideia, e principalmente esses projetos que são culturais de tanta, né, significância para a sociedade. Então vamos conversar um pouquinho, Gustavo. Quero que você fale para o nosso público aí qual que é a importância, né, do teu projeto, qual que é a importância desse projeto, né, qual que é o alcance, o que vocês imaginaram quando colocaram esse projeto aí para se realizar, né? Sou o produtor do projeto. Quando a gente elaborou o projeto, né, nossa vontade era de fazer música de câmara para uma população que às vezes é carente desse tipo de cultura. Não que a cultura erudita não seja visibilizada, mas que as cidades metropolitanas elas não têm uma vivência cultural tão grande em relação a esse tipo de arte. E a nossa proposta vai trazer compositores que foram invisibilizados durante toda a sua história e trazer uma perspectiva diferente, trazer uma música de câmara diferente e com amigos, né? Essa é a nossa proposta. É um trabalho de resgate que o Alan havia feito, né, para o seu trabalho de conclusão de curso, e que foi um trabalho muito legal, assim, trazer esses autores, esses compositores de origem negra, né, e ter também essa parte de participação da própria música, que às vezes a gente pensa em música, a gente pensa em Mozart, Beethoven, Bach, mas a gente esquece que também há outras sonoridades, há outras formas de expressão musical. E a cultura é parte disso. Então, os músicos expressam dentro das suas composições a sua história, as suas vivências. Então, como por exemplo, um dos compositores que a gente está trazendo para o nosso trabalho é o Collor Taylor. Importante a gente apreciar e conhecer. Eu acho que acima de tudo, né, Gustavo, Juliano, é o reconhecimento da riqueza cultural africana, né? Isso. Que por muitas vezes fica ali guardadinho, a gente não ouve, né, esquece. E eu vou dizer para vocês, gente, vocês vão acompanhar aí. Que musicalidade, que alegria, né, em cada tiragem de nota ali, de um violino, de um piano, do canto, né? Então realmente é uma apresentação de arrepiar. E que bom que a Drica Pé na Estrada está tendo esse privilégio de poder acompanhar passo a passo e mostrar aí num conteúdo inteirinho para vocês aí, para vocês curtirem demais. Então bora parar de falar, vamos lá, porque tem muito show pela frente. Vamos lá. Bora, gente, é a Drica Pé na Estrada, hoje Pé na Estrada Cultural Delicioso, nesse novo formato que é o nosso programa, levando para vocês não só o turismo de cada cidade, cada lugar do nosso Brasil, do nosso Paraná, mas principalmente a importância cultural que tem cada cidadão da sua cidade. Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje prestigiando esse evento incrível, gente. Vai ser um Pé na Estrada do início até o final, hein? São 6 apresentações em municípios diferentes que a gente vai levar para vocês o melhor da música e que história, que projeto.
imenso estar aqui com vocês, ver pessoas maravilhosas. E esse projeto, ele tem viés de tornar a música mais inclusiva, né? A gente vive num cenário onde a música no Brasil é extremamente elitista e é uma música que exclui as pessoas, né? Então a ideia do projeto, a ideia primordial é fazer com que a música seja mais acessível mesmo e que a música chegue até as pessoas. Então, eu escolhi três compositores, que são três compositores pretos, muito importantes para a história da música, que é o Joseph Bologne, mais conhecido como o Chevalier de Saint-Georges, que é o Cavaleiro de São Jorge, que fica em Guadalupe, na América Central, que pertence ao Reino da França. Ele foi um compositor que nasceu no século XVIII. Então, ele teve algumas oportunidades, como ser filho de um fazendeiro rico, e aí o pai dele levou ele para a França e ele cresceu e se tornou um esgrimista, assim, muito talentoso, mas ele também tocava violino e ele conduziu um grupo de cordas chamado Grupo de Cordas Amadores na França no século XVIII. Depois ele tentou ser regente do grupo de Paris, só que foi rejeitado por outros artistas por ele ser preto. Então ele não conseguiu. Ele faleceu na França mesmo e uma coisa em comum que todos esses compositores que a gente vai trazer aqui é a resistência. Isso é uma coisa, é uma força que, imagina, pensa, o Joseph Bologne, no século XVIII, escravidão, né, afinco, e vencendo isso e conseguindo minimamente fazer parte daquela sociedade extremamente racista. Então, o segundo compositor é o Clarence Cameron White. Ele foi um grande professor de violino e ele nasceu no sul dos Estados Unidos. Depois ele construiu carreira em Nova York e ele lutou muito contra o racismo ali no início do século XX. Ele conheceu também o Antonín Dvořák, que foi um compositor tcheco. E o Clarence Cameron, ele tem uma filosofia de manter a raiz africana viva. Então toda a música dele, a música que ele escreveu, que ele construiu, é sempre no viés de manter viva essa cultura. O Coleridge Taylor, ele é um compositor anglo-africano, que é o terceiro compositor, que foi o meu objeto de pesquisa no TCC. Então, o Coleridge Taylor, o pai dele é de Serra Leoa e a mãe dele é inglesa. Ele foi aceito na Royal College com 9 anos de idade, como violinista prodígio, e ele conseguiu construir, ele foi reconhecido entre os regentes, os compositores, mas como tinha um problema de que as editoras não queriam repassar o valor das compras das partituras. Por ele ser um homem preto, obviamente, lucraram muito em cima dele e ele morreu muito pobre. Então, aí começou uma discussão sobre direitos autorais em partituras, né, ali no Reino Unido. Então, ele contribuiu, né, para que todos esses trabalhos grandiosos fossem reconhecidos. Então, esses três compositores, claro, existem inúmeros. Esses três foram escolhidos porque eu gosto muito deles, gosto muito da essência que eles trazem e uma coisa muito importante, que é a identidade musical, que é de matriz africana. Então, todos esses compositores a gente vai passar ali pela história da música, né? Então, a gente vai começar, o programa a gente vai começar com um duo para violino, do Joseph Bologne, que ele tem essa característica mais do classicismo do século XVIII. Logo após, a gente vai fazer um Bandana Sketch. O Bandana Sketch é um esboço da vida cotidiana do homem negro no sul dos Estados Unidos. Então, Clarence Cameron pegou 4 grandes spirituals e transformou em uma obra para violino e piano.
E uma coisa muito interessante é que mesmo com esse viés, né, de manter viva a cultura e identidade da cultura africana, essas músicas foram feitas como música de câmara. O que é música de câmara? É música de concerto, né, que é para um espaço pequeno, que são 2 instrumentos. Então essas músicas elas são refinadíssimas, são riquíssimas e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento muito especial para mim com todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos.
bora, gente. Hoje, vocês estão vendo aí que cada vez que a gente vai entrevistar um artista, né, um músico, a gente tá com uma vibe, uma roupa diferente, né? Mas tem um porquê, gente. É uma turnê que a Drica tá apresentando pra vocês aí junto com o Pé na Estrada. Então vamos falar um pouquinho mais a respeito desses músicos, desses artistas incríveis que estão fazendo essa turnê linda pelo nosso Paraná. Então hoje eu estou aqui com o Juliano vai se apresentar, vai dar um oi pro público da Drica e vamos conversar sobre o teu trabalho e principalmente tua participação no projeto. Vamos lá? Com certeza. Boa tarde, pessoal. Eu sou Juliano Bernardo, sou pianista, sou aluno da Belas Artes e a gente está aqui participando desse projeto maravilhoso aqui hoje em Pinhais. Isso aí. E o Juliano que é bem jovem também, né, Ju? Qual que é a tua idade? Eu tenho 22 anos. 22 anos, gente, já participando de um projeto grandioso, já tendo a oportunidade de apresentar aquilo que você também acredita, né? Então vamos falar um pouquinho do projeto? Sim, sim. Bom, então a gente sempre, no meio acadêmico, principalmente nesse meio musical erudito, né, sempre existe uma predominância branca, né? Então sempre aquela grande tríade, né? Mozart, Bach, Beethoven, né? E existe não que muita... não seja importante, Não, né, João? pelo Não que contrário. tem um valor gigante perante o mundo, a humanidade e a sociedade, né? Exato, né? Só que muita gente anônima, né, que ainda está presente nesse meio e que ajudou também, de uma certa maneira, a pavimentar o caminho para a gente estar aqui hoje. Né? Então o projeto busca resgatar isso, né? Resgatar essas pessoas que ficaram anônimas, né, durante esse período, especialmente esses compositores aí do século XVIII, do século XIX, início ali do século XX. E a gente está vendo também, gente, que tem uma pegada totalmente diferente, né? Eu me surpreendeu com certeza, não só a mim, mas todo mundo que está acompanhando, vocês que estão acompanhando um pouco do que a gente está passando aí, né, das músicas. Mas assim, quem vem esperando que vai ter algo mais tradicional, né? Naquela, porque quando você fala Mozart, Beethoven, te vem já na cabeça um certo tipo de música, né? Quando você chega e vê esses compositores, né? Um deles, inclusive, é africano também, né? Você já sente uma outra pegada. É uma coisa feliz, né, gente? Uma coisa mais contagiante. Então, isso também é referência dentro da formação deles também, né? Exato, né? Então eles dialogam muito com as origens dele, né? Em especial o Coleridge Taylor, né? Então, por ele ter esse pé tanto na Europa quanto na África, né? Então ele traz muito dessa herança musical para a obra dele. E agora a gente quer saber aí, né, gente? Porque todo mundo tem a preferência de artista. Eu já tenho a minha preferência já de qual dos compositores que eu mais gosto. Então eu quero saber de você aí, qual que é a tua referência desses três que são apresentados aí, né? Sim, sim. Então, acho que o mais óbvio, né, é o que É o que você toca. Sim, Claro, Cameron né? White, né? Então ele é americano, nasceu ali nos Estados Unidos, bem naquele período do apartheid americano, né? Sim. Pra quem não sabe, é a parte da segregação aí, né? Isso, que tinha, né, no sul, Isso. principalmente no sul dos Estados Unidos, então ele retrata, né, essas imagens. Então essa música programática, né, inspirada também nos spirituals, né? Então cada um com um título. Então tem um retrato bem presente, né, bem forte desse período. O som dela, né? Ela é cheia de energia, né? Você já ouve, né? Você já sente uma energia diferente, né? E quem foi a tua maior inspiração na tua vida aí com relação à parte musical? Acredito que tive muitas, né, nesse trajeto, né? Obviamente teve essa inspiração também nessas pessoas que a gente comentou, especialmente em Bach, né, um compositor que eu admiro e tenho uma profunda admiração, né? Mas também é importante a gente saber o nosso lugar aqui, né? E a gente entender que a inspiração, né? A gente está ocupando esse lugar também, né? Trazendo esses novos sons, essas novas ideias, resgatando essas pessoas também. Obrigada, gratidão, viu? Agradeço. Prazeraço. Vou morrer de saudade, já estou falando aí sempre, né? Com a galerinha aí que é divertida, né? A gente aprende as histórias, né? A gente aprende a respeitar ainda mais, né, o estilo de vida e principalmente no que eles acreditam, né? No que eu acredito também. Então fica com a Drica aí que daqui a pouquinho a gente vai conversar mais um pouquinho, um bate-papo legal.
Bora, gente! Hoje é pianista, hein? Ah, viu? A gente falou bastante a respeito do violino, né? Daqui a pouquinho também um outro convidado nosso muito especial, que é o Vitor, vai falar um pouquinho dando continuidade dessa história desse instrumento maravilhoso que é o violino, né? Mas eu quero trazer essa pegada pianista aí, porque querendo ou não, eu acredito que é um dos instrumentos mais procurados hoje para também ser estudado, né? Para também ter aula, né, de piano. Quem nunca sonhou em ser um pianista na vida, né, Quantas gente? vezes eu já ouvi Eita, isso? eu acho que tá entre violino e violão ali, né? Uhum. Mas vamos lá, vou apresentar para vocês então um pouquinho, né, da vibe do trabalho, da tua participação, Adri, meu xará aqui, com relação a esse projeto lindíssimo. Então vamos lá, se apresenta para o meu público. Eu sou Adriano Ledo, eu tenho 29 anos, sou pianista desde os meus 14 anos, esses são alguns Pouco, anos, gente, pouco. uns poucos anos aí. Eu comecei estudando na Rua da Cidadania do Pinheirinho, Olha que era lá. acessível, né? Nossa, Era eu fiz muito muito legal. curso, liceu de ofícios, né, gente? Vários, assim, Muito curso, muita né? oportunidade que tem Isso. lá. E até hoje, né, na verdade, Até né? hoje, Até continua hoje. firme e forte lá. Aí. Em 2018, entrei na Belas Artes, na classe do professor Sérgio André, Uhum. e desde então estou lá. Agora estou na especialização em performance em música. E Tem algo que você fala ali pra mim, que quando eu falo na parte cerimonial, gente, que eu tenho dificuldade em decorar aquele nome lá, hein? o da bolsa Gilbert Isso. Meyer. Quem é ele? Ela, na verdade. Ela? Quem é ela? Gilbert Meyer foi uma pianista holandesa Olha aí. que ela veio para o Brasil e migrou logo após ou durante a Segunda Guerra. Olha aí, uma história, né? E ela saiu realmente fugida da guerra para cá. Uhum. E com ela ela trouxe todo esse conhecimento do piano, essa Que coisa toda legal. assim. E quando ela faleceu, ela deixou, né, em testamento esse valor para poder ajudar futuros pianistas e flautistas a continuarem essa tradição Olha de que música. bacana, que história linda, mais um protagonismo aí feminino também na área, né? Sim. Que bacana. Agora, vamos lá. Como foi assim a forma que você aceitou participar desse projeto? Foi um convite muito especial do meu grandíssimo amigo Alan, então foi assim, quando ele me fez esse convite foi mais que um prazer aceitar, né? A gente já faz música há muito tempo, e quando ele me explicou o projeto, do que se tratava, né, que seria de compositores pretos, trazer essa música que é muito pouco tocada, eu falei, pô, vamos embora, que é isso aí, que é... E deixa eu te interromper só um pouquinho, que você já Uhum. vai continuar falando sobre. Gente, quando a gente fala em aprovar, eu fico tentando me colocar no lugar do Alan, né, que inclusive está lá atrás. Eu fico tentando, quando a pessoa vê que aprovou um projeto que parece que nunca seria aprovado, né? Uhum. Primeiro, por várias questões, seja ela social, seja ela essa pegada que ainda a gente vive num país que luta contra o preconceito, mas a gente sabe que ainda é muito preconceituoso em diversos sentidos, né? A gente tem aquilo muito mascarado muitas vezes, né? Uhum. Eu fico imaginando como foi ver o nome dali aprovado, né? Para que você pudesse levar isso para a sociedade. Então eu fico imaginando o convite da mesma forma, né? Oh, Uhum. cara, aprovou, quer fazer parte disso comigo, né? Então é um sonho, na verdade, É né? uma oportunidade, né, poder fazer essa música. E a gente já tinha tocado, né, algumas músicas em especial do Coleridge Taylor, Ai, gente, é um fofo, é meu preferido. querido. No recital do Alan, assim, Aham. ele me apresentou essas peças, eu fiquei, uau, que compositor Aham. maneiro. Música alegre, feliz para É cima, uma né? música muito bem feita, assim. Daí quando ele falou desse projeto de trazer esses outros compositores e fazer todas essas apresentações assim na região metropolitana, é uma oportunidade, né? Muito legal de trazer essa música que é pouco tocada para regiões que quase não têm apresentações de música de concerto, que é essa música que a gente faz aqui. Mas e como é que foi? O Alan chegou e falou assim: você vai tocar isso, você vai tocar. Ou vocês chegaram em comum acordo entre os convidados, entre vocês quatro, em qual ia fazer o quê? Ele tinha mais ou menos o repertório e a gente meio que dividiu. Assim, não teve muita É o teu briga por preferido também? repertório, né? É o teu preferido que É você o meu tá. É o teu preferido. preferido. Que bom, É né? muito dramático, bem romântico, assim, então eu Uma gosto linguagem, eu bastante. acho um barato quando vocês estão tocando, vocês estão se olhando, né? Parece que está conversando a música ali entre si, né? Sim. Então é uma surpresa para mim, está sendo uma surpresa para quem está assistindo, né? E com certeza ainda vai ser muito sucesso, ainda que muita gente vai chamar vocês, né, para tocar em outros lugares também, Com né? certeza, que é um repertório muito bom, Muito bom. que merece continuar sendo tocado,
inclusive junto com outros compositores, quem Uhum. sabe não role um segundo com outra Não, mulheres, variedade. gente, eu quero mulheres agora Compositoras presentes, mulheres também, compositoras tem mulheres várias aí, né? incríveis aí que também são Uhum. pouquíssimas tocadas. Então, que continue Me vindo. diga uma coisa, um dos teus desafios que está sendo na música hoje, qual que é, assim, no Em geral? geral, Uhum. profissional, Não assim. só aqui no projeto, né? Mas eu digo assim, na tua vida no dia a dia mesmo, assim, você consegue ver que está sendo fácil ou você ainda vê uma dificuldade muito grande, assim, devido a muitos pianistas? Como está sendo isso, né? Cada vez mais gente criando uns outros estilos de música. Então, como que você ainda consegue, né, se colocar no mercado com relação a isso, né? Eu acho que essa parte da música instrumental ao vivo, ela ainda vai ter o seu lugar bem garantido por um tempo, assim. Apesar que aí ela vai chegar, assim, fazendo música cada vez de mais qualidade. Não precisa compositor, né? É, Você coloca lá querendo ou e não, faz pra mim uma ela vai música. treinar em tudo que pessoas fizeram e eventualmente Isso, vai é. parecer com uma pessoa fazendo. Uhum. Isso daí é um fato. Mas como eu faço praticamente música instrumental, para eventos, O como ao aqui no vivo aqui projeto, também, né? música ao vivo, ainda eu acho que isso não vai perder o valor. Ainda tem esse apego por essa coisa mais no presencial. E ainda mais com o aumento da IA nesse campo, eu acho que vai até aumentar um pouco mais essa procura pela música que é feita por pessoas ao vivo, que eles sabem, têm certeza que é feito por pessoas. Então, assim, Humanidade presente nesse ainda, né? ponto eu não me preocupo muito, que Isso vai aí, ser. isso aí. Vamos fazer uma versão da Drica, né? Sem manchas, sem rugas, sem nada, gente perfeita também, mas não vai ter a Deixa. minha essência, né? Nunca, jamais. E É, é como a música, né? Ninguém vai tirar essa essência de você estar aqui assistindo e vendo ao vivo aí, né? exatamente. Gente, vamos colocar agora um trechinho da música de vocês tocando, né? Pra gente ver um Uhum, pouquinho, acompanhar a nossa preferência também. Eu gosto de todos, Sérgio, mas eu tenho meu queridinho aí, que é. Vamos lá. uhum.